meu trabalho. E agora nós vamos conhecer o representante de cada setor e eles vão apresentar um pouquinho do que eles fazem na empresa. Bom dia, gente. Vocês podem se apresentar e falar basicamente o que vocês fazem no setor de vocês? Bom dia, meu nome é Stephanie, eu sou representante do grupo de topografia e a nossa parte no projeto é fazer um estudo preliminar do terreno através de levantamentos topográficos para o nivelamento do terreno antes da execução da obra. Bom dia, eu sou representante de hidráulica, meu nome é Thaís. Nós somos responsáveis pelo dimensionamento dos sistemas de águas frias, sistema de esgoto e sistema de drenagem. Bom dia, meu nome é Isabela, eu sou representante do setor de elétrica e a nossa função no projeto é garantir a distribuição de energia elétrica dentro da residência através de um projeto que tem como base a NBR 5410. Bom dia, meu nome é Maria Rita, eu sou representante do setor de estrutura e nós somos responsáveis para a elaboração e projeção do sistema estrutural composto de pilares, vigas e lajes para garantir uma melhor segurança e estabilidade da residência. Bom dia, eu sou a Yasmin, sou representante do setor de planejamento e orçamento e nós estamos na obra, nós temos a função de averiguar o orçamento submetido para a construção da residência. Bom dia, eu sou a Thalita, sou representante do setor de arquitetura e nós temos a função de planejar e organizar a construção de edifícios, conjugando aspectos de conforto, funcionalidade e estética do imóvel. Agora nós vamos conhecer o dia a dia desses representantes e dos outros funcionários em cada setor da empresa. Eu estou aqui com um grupo de arquitetura e nós vamos conhecer um pouquinho do setor deles. Nosso projeto foi feito para atender a demanda de 9 pessoas, sendo elas a mãe, Lisele, de 42 anos, designer de joias, o pai, Deon, de 41 anos, comerciante, os filhos, Nádia, de 11 anos, Rian, de 9, Nico, de 7, Tânia, de 5 e Lois, de 2. A avó materna, de 61 anos, Carlin, que é dona de casa, a prima da mãe, Susan, de 32 anos, que é professora de inglês. Tem também os cães Orton, Petro e Martim. E a gatinha Mia. De acordo com o programa construtivo, a casa tem que conter de 4 a 5 quartos, sendo 2 suítes, de 3 a 4 banheiros, um ateliê de ourivesaria, área de serviço, brinquedoteca, um quintal e uma garagem para até 3 carros. Durante o planejamento, tivemos como foco atender o plano de necessidades apresentado pelo cliente. Uma de nossas primeiras decisões de projeto foi alocar o ateliê para o pavimento térreo, pois assim a vida profissional de Lisele poderia ficar separada da vida familiar. Também colocamos a brinquedoteca no térreo, pois assim qualquer adulto da casa poderia ficar de olho nas crianças. A sala e a cozinha fizemos em um ambiente integrado, como foi pedido pelo cliente. E para fazer a divisão dos cômodos, rebaixamos o piso da sala. A família durante o ano recebe diversas visitas e para poder alocar todas essas visitas, deixamos o quarto da Susan e da Carlin bem amplos, pois assim elas poderiam ser acomodadas de maneira aconchegante. No pavimento térreo temos ainda um banheiro, uma pequena lavanderia e uma despensa. Já no pavimento superior, temos a suíte do casal, que é bem ampla e iluminada, e a suíte das crianças, que essa divide o mesmo banheiro para melhor custo-benefício. Quando a gente sentou para projetar o formato da casa, a gente decidiu seguir completamente o terreno e fazer uns formatos mais não convencionais. Se você pegar a planta da nossa casa, ela é cheia de quebras e uns formatos diferentes. E o terreno, ele tem essa peculiaridade, sabe? É um terreno de esquina e ele é todo diferente. Então primeiro a gente pegou, tirou todos os recuos e daí a gente começou a projetar as casas e fazer as alterações necessárias.
Por exemplo, a gente também tentou seguir ao máximo a topografia do terreno. A gente deixou a sala numa parte mais baixa do terreno para não mexer tanto com a topografia. A gente tentou fazer com que o terreno conversasse muito bem com a casa e com as quebras e tudo ficasse bem harmonioso. Na residência, a gente optou por utilizar esquadrias de alumínio branco nas janelas e vidro transparente temperado, para um melhor custo-benefício e aproveitamento da luz do dia, e também para uma harmonia no design da residência. As janelas acabou saindo um pouco fora do padrão, pois houve a necessidade de se adaptar à legislação, ao quadro de iluminação e ventilação. De todas as janelas, a gente dá mais ênfase à janela da sala, que ela segue o contorno da parede, sendo assim pré-moldada, e ela tem mais de 3 metros de altura. Já as portas, optamos por utilizar portas de madeira laqueadas brancas do lado interno, e as portas que dão acesso ao lado externo, optamos por usar de alumínio. Na fachada frontal, usamos de alumínio preto e pivotante, o que dá melhor conforto, abrindo tanto para o lado da direita quanto para o lado da esquerda. Já a área de serviço, optamos por alumínio branco com um vidro transparente temperado. Todos os revestimentos e pinturas foram selecionados com a finalidade de trazer o bem-estar e o conforto de toda a família. Em ambientes de circulação, foi escolhido um piso frio, que no caso seria o porcelanato líquido. E nos dormitórios foi utilizado o piso vinílico, que tem uma estampa de madeira que transforma o ambiente em um local mais aconchegante. As pinturas e os papéis de paredes deixam um lugar mais animado, mais alegre, com as cores vibrantes e as diferentes formas geométricas. Já nos banheiros, mesclam as cores neutras com detalhes coloridos, assim deixando um local clean, mas sem perder a essência da casa. Os móveis da casa foram todos planejados para combinar com o ambiente e também facilitar a praticidade, aliadas também com a personalização dos ambientes e com os espaços disponíveis. Quando a gente começou a projetar a cobertura, a gente se deparou direto com o problema, que era que a casa ela não tem um formato convencional. O formato dela não é perfeito, os ângulos não são perfeitos, porque ela segue diretamente o formato do terreno, né? Então, não era só colocar um chapéu em cima dessa casa, a gente tinha que fazer todo um trabalho em cima disso. A gente optou por usar telha ecológica com estrutura metálica e eu tive um probleminha ali, né, que era quanto à inclinação. Nas partes menores, deu para colocar uma inclinação de 27% conforme a indicação do fabricante. Entretanto, teve a parte da sala que tem uma distância maior que não deu para usar essa inclinação de 27%, que teve que ser de 35%. Então, deu essa diferença de inclinação, que uma ficou mais inclinada e a outra menos inclinada. E uma das águas, ela tem uma inclinação média, como chamou a nossa antiga orientadora, que era de mais ou menos 31%, ela não tinha uma inclinação perfeita. Além disso, a nossa cobertura ela rodeia uma torre que foi feita por conta da altura necessária para a caixa d'água. O projeto garante uma boa área verde bem iluminada, dando equilíbrio ao edifício e à área externa. O projeto desenvolvido atende aos requisitos do cliente, que ele gosta de receber visitas, fica com as crianças, sempre priorizando o espaço de convivência. E por isso planejamos uma área externa para que eles se sintam à vontade para receber os seus amigos, aproveitar a área gourmet e se divertirem no playground. Esse foi o setor de arquitetura e agora nós vamos para o próximo setor. Agora estou aqui com o setor de topografia e eles vão explicar um pouquinho da parte deles no projeto. O lote número 4, quadra 49, que foi a base do nosso trabalho, se localiza na rua Belforte Matos, com esquina da rua Antônio Campos de Toledo, que se localiza na cidade de Osasco, Vila Airoça, São Paulo. Os proprietários são a Anisele e o Deon, um casal de imigrantes. A frente do terreno possui 25,15 metros e uma curva de esquina de 10,35 metros. O fundo possui 32 metros, avançando 9 metros em confronto com o lote número 5
e percorrendo lateralmente 25,25 metros. A área total do terreno possui 615 metros quadrados e o seu perímetro é igual a 101,75 metros. O intuito desse projeto topográfico é apresentar intervenções que esse terreno que se encontra em declive sofrerá. De acordo com seu acidente, ele necessitará de nivelamento e reposição de terra em determinadas regiões. O nivelamento do terreno será realizado na curva de 48 metros. Para isso, ocorrerá a movimentação de terra da curva 49 para a curva 47, contendo uma taxa de empolamento. Após o posicionamento da casa, será realizado um rebaixamento de 60 centímetros na sala de estar. Na garagem conterá uma inclinação de 0,20% e a sua área será de 24,45 metros ao quadrado. Bom, primeiro nós fizemos a limpeza do terreno para retirada de materiais tanto naturais como artificiais, como arbustos, tocos de árvores e coisas do tipo. Depois disso, nós fizemos uma alteração no nível do terreno para a locação da casa. Para fazer o corte e o aterro, nós utilizamos equipamentos como a escavadeira hidráulica, o bobcat, o rolo compactador e o pé de carneiro. Bom, em questão orçamental, não foi pré-estabelecido um valor fixo, deixando mediante a nossa necessidade para uso. Em relação a maquinários e equipamentos, realizamos uma pesquisa e cada equipamento continha um preço unitário. E calculamos um valor final ao seu tempo de uso para cada equipamento. Esse foi o setor de topografia e agora nós vamos para o próximo setor. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Isaac e como já foi dito, nós somos o setor de estrutura. E hoje vamos explicar para vocês como foi a nossa participação nesse projeto. Vale ressaltar que para a idealização do meio, utilizamos as premissas da NBR 6118, que é o procedimento do projeto de estrutura de concreto, e a NBR 6120, que é as cargas para o cálculo de estrutura de edificações. O aço utilizado nesse estudo de concreto foi o CA50 e o CA60. O concreto empregado na construção atende o FCK 25 minutos por metro quadrado. O projeto se enquadra na classe de atividade 2, moderado, sendo o tipo de ambiente urbano e risco pequeno de deterioração da estrutura. O comprimento das armaduras das peças externas foram de 3 cm para as lajes, vigas e pilares, e 4 cm para as sapatas. E a relação de água e cimento foi menor ou igual a 0,6. Foi utilizado no nosso projeto 18 toneladas de cimento, 58,5 toneladas de areia, 62,4 toneladas de brico. Oi gente, eu sou a Vitória Trindade e, bom, nosso projeto ele se desenvolveu por etapas que foram pré-determinadas pelo corpo docente. Na primeira etapa, nós avaliamos o projeto arquitetônico. Com o projeto em mãos, nós colocamos os pilares e, a partir disto, nós estabelecemos as lajes e as vigas. Em seguida, nós partimos para os cálculos, utilizando-os de forma simplificada. Em nosso projeto, nós encontramos particularidades nas lajes ao calcular pelo método analítico. Após completo, foi a vez das vigas e dos pilares, onde nós não encontramos problemas significativos nos cálculos de suas dimensões. Quanto ao cálculo das flechas das lajes, nós tivemos alguns problemas, pois algumas lajes não possuíam flechas aceitáveis, e nós descobrimos que isso era resultado de sua forma irregular. Sendo assim, nós tivemos que ter muita criatividade para que tudo desse certo. Oi gente, eu sou o Silas e vou falar sobre os momentos das lajes. Durante o cálculo, tivemos problemas apenas nos momentos negativos, mas foi tudo resolvido com a ajuda posterior do nosso orientador. Já no momento das vigas, não tivemos problemas em relação aos cálculos, pois utilizamos a ferramenta F-Tudo. Porém, na hora de exportar para a ferramenta de texto, tivemos alguns problemas e foram resolvidos com muito esforço e dedicação. Bom, eu sou a Maria e, completadas as partes de cálculos do concreto, foram efetuados os cálculos de aço, em que tivemos muitos problemas devido à extensão dos cálculos que demandavam atenção redobrada e tempo útil. Nestes, utilizamos dados que foram fornecidos pela NBR 7480, barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado. Os problemas das fundações foram a não compreensão dos métodos a serem aplicados, ocasionando diversos problemas que com muita dificuldade foram resolvidos. Bom gente, meu nome é Lucas e um último detalhe que eu gostaria de lembrar é que, para que não houvesse uma grande diferença nas medidas, nós adotamos algumas como padrão, como é o caso da laje, em que a altura padrão é de 11 centímetros, e das vigas, em que adotamos 3 alturas padrões, sendo 25, 35 e 45 centímetros. Bom, desde o princípio nós nos deparamos com muitos problemas e dificuldades
que foram resolvidas com muitos cálculos e criatividade. Mas, apesar de todas as dificuldades, todo o trabalho foi muito produtivo e edificante, e agregou muito valor e aprendizado a todos os integrantes do grupo. Portanto, estamos gratificados pelo término do trabalho e agradecemos a todos que nos ajudaram durante todo o ano. Agora eu estou aqui com o pessoal de hidráulica e o Matheus vai falar pra gente um pouquinho do que ele faz. Nós do grupo de hidráulica projetamos e dimensionamos os sistemas de água fria, esgoto e sistema de drenagem. O sistema de água fria foi dimensionado com base na NBR 5626 e nós adotamos um alimentador predial aterrado com um diâmetro mínimo de 25 milímetros. E também adotamos 2 reservatórios, um de 2.000 litros e um de 2.500, com capacidade de reservação para 3 dias, já que a família é grande e recebe muitas visitas. O dimensionamento interno das tubulações das 7 áreas molhadas foi feito com base nas vassões máximas prováveis, com restrição de velocidade de escoamento de 3 metros por segundo e pressões variando de 1 a 40 metros por coluna d'água. Outra parte importante é a atenção ao sistema de esgoto da edificação, principalmente seu dimensionamento, que para o mesmo utilizamos o auxílio da NBR 8160. Seu dimensionamento se deu utilizando o UHC, Unidade Hunter de Contribuição. A instalação interna foi dividida para fins de cálculo de esgoto primário e secundário em ramal de descarga, ramal de esgoto e sistema de ventilação. O caminho final da água até o seu destino passa por ramal de descarga, ramal de esgoto, tubo de ventilação, caixa de inspeção e, por fim, é mandado à rede pública. Por último, o sistema de drenagem. A captação da água da chuva é feita pelo telhado, mesmo que é dimensionado por métodos racionais. Junto ao telhado, nós colocamos calhas rufo, calhas de PVC, condutores horizontais e verticais. As calhas, elas foram dimensionadas pelo método Manning. Já os condutores horizontais e verticais foram dimensionados através dos ábacos encontrados na NBR 10.844. Utilizamos também as caixas de areia, que recolhem os detritos presentes nas tubulações de águas pluviais. E a cisterna slim, que é um método sustentável com o intuito de economizar água, armazenando a água da chuva, podendo ser utilizada de várias maneiras, desde que seja para fins não potáveis. Esse foi o setor de hidráulica e agora nós vamos para o próximo setor. Agora eu estou no meu setor, que é o setor de elétrica, e eu vou falar um pouco do nosso projeto para vocês. No projeto, contém 12 cômodos e em todo o seu perímetro foram instalados 9 interruptores simples, 9 interruptores intermediários e 30 interruptores paralelos, totalizando 48 interruptores. Contém 25 pontos de luz no teto, 5 arandelas, 14 spots, 13 holofotes, totalizando 57 pontos de luz em toda a casa. Contém 63 tomadas de uso geral e 10 tomadas de uso específico, totalizando 73 tomadas. A carga instalada da casa é de 61.000 watts, seu abastecimento é trifásico, pois a sua demanda contém 40.523,2 watts, e a partir de 25.000 o abastecimento passa de ser bifásico para trifásico. Em relação ao sistema de proteção, o aterramento do nosso projeto, o qual a gente optou foi o TNS, porque ele é mais viável em relação ao financeiro, e também por ser o mais utilizado em residências. O condutor de aterramento ele possui seção de 50 milímetros quadrados e o eletroduto tem seção de 32 milímetros. O DPS é o dispositivo de proteção contra surtos que é instalado no quadro do pavimento térreo, ligado ao aterramento e se assemelha aos disjuntores. Ele protege a rede elétrica e os equipamentos da sobrecarga, conduzindo a tensão da mesma através da rede e descarregando na terra. O nosso projeto possui 4 quadros. O primeiro é o de distribuição geral, que recebe a alimentação do poste e envia para o quadro do pavimento térreo. Esse quadro possui 16 circuitos, sendo um deles que envia alimentação para o quadro externo da casa e um que envia para o quadro superior. O quadro do pavimento superior possui 12 circuitos e o quadro da área externa possui 7 circuitos. No nosso projeto, existem 3 tipos de disjuntores: os termomagnéticos, os diferenciais residuais e de proteção contra surtos. A escolha deles foi baseada nas suas funções
e no seu campo de atuação. Os termomagnéticos têm a função de proteger a instalação contra curtos e sobrecargas. Nós utilizamos eles em cada circuito individualmente. O disjuntor diferencial residual, nós escolhemos eles para a proteção das pessoas especificamente. No pavimento térreo superior, nós utilizamos o DDR individualmente no circuito de tomadas de uso geral e específico das áreas molhadas, como cozinha, área de serviço, ateliê e os banheiros. Já na área externa, nós utilizamos apenas um DDR geral para a proteção de todos os circuitos por questões orçamentais. Já no caso do DPS, ele protege a instalação da residência contra surtos, as descargas atmosféricas. Nós utilizamos apenas um no pavimento térreo, devido a questões orçamentais e por esse quadro do pavimento térreo proteger toda a instalação da casa. Esse foi o setor de elétrica e agora nós vamos para o próximo setor. Nós somos o grupo de POC, que é Planejamento e Orçamento da Construção Civil. O nosso TCC ele se baseia em organizar e administrar cada etapa do nosso projeto. O planejamento ele possibilita entender a necessidade da edificação e o melhor caminho para a boa execução da obra. Ele prevê datas e prazos e todos os aspectos da edificação. Já o orçamento, ele é um planejamento estratégico que consiste em prever gastos e lucros que vai ser utilizado na obra, pesquisando insumos e fazendo um levantamento quantitativo para a elaboração das tabelas. O nosso terreno está localizado no cruzamento da rua Antônio Carlos de Toledo com a rua Belfort Matos. O orçamento inicial foi de 500 mil e ele atende o plano de necessidade dos clientes. Após recebermos os projetos iniciais de cada grupo, a gente elaborou a tabela de insumos, o levantamento quantitativo e de serviço, o cronograma físico-financeiro, a curva ABC e o PERT-CPM. Durante a elaboração do TCC, foi feita uma pesquisa para que fosse realizada uma distribuição justa do orçamento inicial entre os grupos, sendo assim possível a realização de cada etapa da obra sem que ultrapasse o limite inicial dado pelos clientes. Essa pesquisa constitui a tabela de resumo, que abrange desde o valor dado pela elaboração do projeto até o acabamento da obra. Essa divisão foi pensada na necessidade de cada grupo em relação ao projeto, como por exemplo o grupo de topografia, que por ser um terreno de declive suave, tem previsão de menos gastos do que em relação ao grupo de elétrica, que durante a elaboração do projeto procurou inovações para atender melhor a alta demanda da família. A tabela de resumo se baseia na planilha orçamentária que foi elaborada juntando outras duas tabelas, a descritiva e a quantitativa. Elas foram elaboradas ao longo do ano com os outros grupos e contém todos os materiais necessários para cada uma das etapas da obra. Na planilha orçamentária é encontrado o preço unitário de cada um dos insumos. Esses valores foram retirados da SINAP, que é fornecida anualmente pela Caixa Econômica Federal, além de sites e empresas de materiais específicos. A partir da tabela orçamentária, o grupo de POC conseguiu realizar outras duas etapas, que é a tabela de serviços e o cronograma físico-financeiro. A tabela de serviços organiza e programa a atividade do projeto, colocando um prazo e definindo cada passo a ser seguido. Logo após que fizemos a tabela de serviços, usamos o Gantt, que é um software de planejamento que facilita o entendimento e a determinação do período de duração de cada etapa, além da alocação de obra. E com a ajuda do Gantt e a determinação dos prazos, nós conseguimos fazer o caminho crítico físico-financeiro. O caminho crítico, ele determina o mínimo e o máximo período que cada etapa da obra ela pode ser desenvolvida. Ela é utilizada para verificar essas etapas, elas podem ou não ser estendidas sem que prejudiquem a obra. Já o físico-financeiro, ele mostra a evolução da obra e o quanto será gasto ao longo do período construtivo. É utilizado para associar a gestão do prazo com a gestão do custo, unindo o planejamento ao orçamento. Essa verificação ela pode ser feita semanalmente, mensalmente ou em quinzena. Por exemplo, no caso do nosso projeto, a cada semana a gente faz essa verificação para saber o quanto foi gasto naquele período. A última etapa a ser realizada por POC é a curva ABC, que é um parâmetro ilustrativo dividido por 3 diferentes tópicos, o A, o B e o C, onde o A é definido como o serviço mais caro e o C o mais barato. O limite do A é até 20% do orçamento total da obra, o B até 50% e o C 100%. Ela foi desenvolvida com o intuito de, além da praticidade de leitura dos diversos gastos da obra, ela organiza da melhor maneira os custos.
Ela é criada no Excel, utilizando a tabela de insumos, organizada de forma decrescente, os itens de acordo com seus preços, e assim é aplicado a porcentagem de cada grupo, o A, o B e o C. O BDI são as bonificações de despesas indiretas, que incidem no valor total da obra. É o lucro em relação ao projeto, no caso em que os proprietários queiram vender a edificação. 14% é o valor mínimo estimado de BDI para o nosso TCC, que é R$70 mil de lucro mínimo. E com isso, nós do setor de POC chegamos à conclusão de que o nosso orçamento atingiu o nível máximo de R$ 337.851,45, estando dentro da verba determinada. O setor de POC é responsável pela unificação dos grupos e a organização dos gastos, definindo limites para uma melhor execução do projeto. Esse foi o nosso último setor e agora vocês já sabem como fazer a elaboração de um projeto passo a passo. Espero que vocês tenham gostado e deixe o like!